E para falar de maturidade, nós vamos estar lendo o texto que está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 até o versículo 71. Tá? Então, se você tiver com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. João, capítulo 6, verso 60 até o verso 71. A maturidade de Jesus. Como esse homem que enfrentou vários desafios na sua caminhada para cumprir a sua missão. O que ele pode nos ensinar sobre maturidade. Então vamos lá? As palavras de vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então, pessoal, nós temos aqui vários nesse texto, são 11 versículos, mas são vários sinais da maturidade de Jesus. E aí um primeiro sinal da maturidade de Jesus, a gente vê logo no princípio aqui, no verso 61, onde a Bíblia fala que Jesus sabia que os seus discípulos estavam murmurando. Olha só que interessante. Eu e você, né, principalmente dentro do ambiente corporativo, a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas murmuram, elas reclamam, nunca tá bom, nunca tá satisfeito, nunca as coisas estão como todos gostariam que estivesse. E o interessante é que Jesus vinha caminhando, vinha ensinando, vinha mostrando tudo para essas pessoas, para esses discípulos que estavam caminhando com ele, e mesmo assim eles murmuravam. Mas um sinal de maturidade de Jesus é que em meio a essa murmuração, Jesus, ele entendeu, ele compreendeu que aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para tudo aquilo que elas estavam vivendo. Por quê? Nos versos 54, 55, né, um pouquinho antes, Jesus fala para aquelas pessoas que estavam acompanhando ele, que estavam seguindo ele, os judeus que estavam ali em volta dele com curiosidade para entender quem é esse cara que está falando que é o pão da vida, quem é esse homem chamado Jesus que está dizendo que é o filho do próprio Deus. E os judeus, como eu disse em algumas lives anteriores, eles começaram a construir uma oposição ao ministério de Jesus. E nessa oposição se levantavam muitos questionamentos. Por quê? Porque Jesus estava dizendo coisas que estavam indo de contra a própria lei, os próprios manuscritos, a própria Torá, que era a base religiosa daquele povo judeu. Os escritos de Moisés, né? Tanto é que os judeus questionam aqui, mas o pão, os nossos ancestrais comeram pão
enviado por Deus, o maná que foi enviado por Deus no deserto. E você diz que você é o pão, né? Então tudo isso estava gerando muita dúvida. E esses discípulos, essas pessoas que estavam caminhando com Jesus, elas também tinham essas dúvidas. Mas Jesus, com um sinal de maturidade, questiona eles: isso escandaliza vocês? Eu fico pensando, visualizando essa cena, Jesus conversando com aquelas pessoas e dizendo para eles: olha, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui que vocês estão presenciando, isso que eu estou falando, o que eu disse aqui no verso 54, 55, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, Jesus estava dizendo, quem não se alimentar daquilo que eu estou oferecendo, não vai ter parte comigo. E aí Jesus pergunta para eles: ei, se isso aqui está escandalizando vocês, se vocês estão tendo dificuldade de discernir, de absorver isso aqui, como que vai ser quando vocês virem eu subindo entre as nuvens para voltar para de onde eu vim, para me assentar à direita do meu Pai? Como que vai ser? E aí Jesus demonstra esse sinal de maturidade, esse primeiro sinal de maturidade. E aí a gente vai caminhando para um segundo sinal de maturidade. Ora, Jesus sabia, versículo 64, ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Esse versículo, ele demonstra muito essa maturidade de Jesus, diante daquela situação, diante da oposição, diante de tudo aquilo que ele estava construindo, que ele estava fazendo com aqueles homens, com aqueles discípulos, com aquelas pessoas que estavam seguindo. Mas ele sabia que no meio de aquelas pessoas, existiam pessoas que ainda não criam. Sabe aquela pessoa curiosa? Sabe aquela pessoa que está próximo da gente porque só está curiosa em saber o que a gente está fazendo? E muitas pessoas falam assim: não, a gente não pode mostrar, a gente não pode ir para a internet, a gente não pode falar o que está acontecendo na nossa vida, porque tem muitas pessoas maldosas. Nesse tempo aqui, Jesus estava fazendo só o bem para a humanidade, para aquelas pessoas, e mesmo assim ainda existiam muitas pessoas curiosas e muitas pessoas maldosas. Mas Jesus demonstrou um sinal de maturidade. E aí a palavra "e prosseguiu". Por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: ei, vocês podem me rodear, vocês podem estar perto de mim, vocês podem receber tudo aquilo que eu ofereço. Mas aqueles que vão prosseguir comigo, que vão cumprir a missão junto comigo, que vão dar sequência nessa missão, nesse chamado junto comigo, são aqueles que o meu Pai conceder. Ou seja, são aqueles que são escolhidos pelo meu Pai, são aqueles que passarem pela prova de fogo, são aqueles que entenderem essa missão de verdade, são aqueles que compreenderem a mensagem e decidirem dar sequência nessa mensagem daqui para frente. Esses são. E aí o versículo 66 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Sabe, um outro sinal de maturidade de Jesus? Deixar as pessoas ir. Sabe, deixar as pessoas ir. Pessoal, maturidade espiritual não é o quanto eu conheço da Bíblia, não é o quanto eu vou na igreja, não é, sabe, o quanto eu falo de Deus. Não. Maturidade espiritual é o quanto nós cremos e é o quanto nós vivemos e experimentamos as coisas que Deus tem para nós. Jesus está dizendo aqui para essas pessoas: se vocês quiserem experimentar, vocês vão viver e vão experimentar. Mas se vocês não quiserem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Podem seguir sua vida. E a Bíblia fala que vários abandonaram Jesus. Várias pessoas abandonaram ele. Por quê?
porque tá tudo bem, isso é sinal de maturidade. Pessoas vão passar pela nossa vida, pessoas vão seguir conosco e pessoas vão ficar pelo caminho e tá tudo bem. Tem pessoas que querem amadurecer, tem pessoas que querem conhecer, tem pessoas que querem realmente experimentar a profundidade de uma vida espiritual, de uma vida com Deus. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem ficar na superfície, tem pessoas que gostam da profundidade. Eu costumo dizer que não tem como enxergar a beleza do fundo do mar só nadando na superfície. Você não vai enxergar as belezas e as maravilhas do fundo do oceano se você ficar só nadando na superfície. Você precisa mergulhar de forma mais profunda. Por isso que hoje, nos dias atuais, os videozinhos de 15 segundos do TikTok e dessas redes sociais aí onde passa assim, ó, puf, fazem muito mais sucesso, conquistam muito mais e atraem muito mais do que um assunto que traz mais profundidade. As pessoas não param mais para ouvir 10, 15, 20 minutos. As pessoas querem coisas rápidas, instantâneas, iFood. E Jesus está dizendo para essas pessoas aqui, tá tudo bem. Não quer seguir comigo? Tá tudo bem. O que eu tenho para vocês é profundo. Mas se você quer o raso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então Jesus lhes perguntou também aos 12, será que vocês também querem se retirar? Porque aqui a Bíblia fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E nós temos o contexto daqueles que Jesus escolheu e daqueles que começaram a seguir ele por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele falava, pelos ensinamentos. E esses, a grande maioria abandonou. Mas aqueles que ele escolheu, ele virou para eles e disse, e aí, e vocês? Vão encarar? Vão encarar ou não? Ou vão fugir também? Sabe? E Jesus está falando para a gente, aqui, agora, nessa live, nesse momento, nessa manhã. E aí, e vocês? Vão ficar comigo? Vão encarar? Ou vão fugir também? Ou a palavra que eu estou dizendo para vocês é dura demais? Ou vocês não estão preparados para ver e para experimentar as maravilhas que o meu Pai quer fazer através de mim e através da sua palavra e através do nosso ministério aqui na terra? E aí Jesus levanta essa questão como um terceiro ponto aqui de maturidade. Porque às vezes a gente se apega, né? Às vezes a gente se apega aos amigos, né? A gente se apega à denominação, a gente se apega ao nosso ministério lá na igreja, ao nosso cargo, a gente se apega a uma pessoa específica que se tornou um líder espiritual, a gente se apega a tanta coisa. Mas Jesus está dizendo para eles aqui, a única coisa que eu me apego é na missão que Deus me deu, é na missão que eu tenho nessa terra, na missão que meu Pai me deu. Quem quiser me seguir, vai me seguir. Quem não quiser, tá tudo bem. Uma terceira grande lição de maturidade. Maturidade, sabe? Então hoje, né, nós estamos chegando no final. Eu queria trazer essa clareza, essa visão para vocês. Jesus, ele veio para cumprir um chamado. Ele veio para cumprir uma missão. E aqueles que creram, como ele diz, aqueles que creem em mim e se alimentarem de mim e conhecerem com profundidade quem eu sou e viverem a vida que eu estou propondo, esses terão a vida eterna. Terão a vida eterna. Mas aqueles que não quiserem, aqueles que quiserem continuar vivendo no raso, tá tudo bem. Maturidade.